Boa noite, pessoal. Então, eu e Renato estamos aqui, né, exatamente porque desenvolvemos um programa de emagrecimento com técnicas exclusivas que nós usamos, eu com os meus pacientes e ele com os alunos dele. E aí, conversando, a gente falou, nossa, por que que a gente não se junta e faz um movimento, né, com um preço mais acessível? Porque pagar um personal às vezes fica muito caro, nem todo mundo consegue, né, ter esse acompanhamento próximo. E também pagar uma nutricionista uma vez na semana também fica caro, né? Então, a gente colocando mais pessoas dentro de um grupo, a gente consegue que o valor fique bem mais acessível. Então, a gente criou o programa Você Mais Leve, com o intuito de levar saúde e qualidade de vida para mais pessoas. Então, foi assim que surgiu, né, esse programa. E essa aula aqui, a gente vai, na verdade, é a live de inicialização do programa. Então, a gente vai tirar dúvida, quem conseguiu ler o material, falar um pouquinho, que eu acho que o primeiro passo para a gente começar é a rotina que a gente tem que seguir, e daí a gente vai expondo, eu não consigo assim, essa rotina, como que eu posso adaptar? E o grupo também é para a gente trocar, tá? A gente trocar ali prato de alimentação, treino, e aí compartilhar com os colegas os cases de sucesso. 30 dias de acompanhamento, uma live dessa aqui por semana para que a gente ajuste aí o que não está dando certo, fale o que está dando certo, como foi o resultado da semana, o que poderia ter sido melhor e compartilha com os colegas também. E daí a gente vai fazer durante 15 dias um cardápio detox. Aí eu vou falar um pouquinho da minha parte, depois o Renato fala da dele. O que Show. acontece? Muitas pessoas tentam emagrecer e não conseguem emagrecer. Às vezes elas falam assim, nossa, mas eu como tão pouco, eu quase não como e mesmo assim eu não perco peso. Muitas vezes a gente está inflamado, tá? Nosso fígado, o nosso trato gastrointestinal, ele não está conseguindo fazer o processo de detoxificação. E aí, a última coisa que ele vai fazer é emagrecer. Ele precisa lutar para sobreviver, para manter, né, a gente vivo. Então, ele não vai pensar em emagrecer, não vai pensar em ganhar massa magra, ele vai pensar em manter a gente ali vivo para poder caminhar, falar e executar as tarefas que a gente precisa. Então, a maioria das pessoas que tentam emagrecimento sem sucesso é porque elas precisam primeiro fazer uma desinflamação, acostumar o seu corpo com uma alimentação mais saudável, mais limpa, e aí sim o corpo ele vai estar preparado para a gente poder queimar as células adiposas, ativar ali o sistema de queima de gordura. Então, por isso que a gente escolheu fazer 15 dias de uma dieta detox, e aí, nos outros 15 dias, a gente vai fazer uma dieta termogênica, onde a gente já deu uma limpada no organismo, já deu uma estabilizada naquela inflamação, e aí a gente vai entrar com uma dieta termogênica para poder queimar e ativar o metabolismo. Isso junto com o exercício e com uma rotina aí que a gente vai falar. Eu vou deixar o Renato falar um pouquinho do dele e depois eu abro o PPT aqui, o PowerPoint para vocês olharem. Bom, pessoal, então ali na parte de treinamentos, eu optei por fazer o seguinte: o nosso público-alvo, digamos assim, é a gente impactar pessoas que não treinam. Então, o que acontece? O primeiro treino, que é o treino mais acessível ali, ele está baseado em treinos livres que podem ser feitos em qualquer lugar, tá? Então ele pode ser feito em casa, ele pode ser feito na garagem, ele pode ser feito no parque, ele pode ser feito em qualquer lugar. São treinos curtos que começa gradativamente numa sequência e depois ele vai aumentando o nível de dificuldade dele. Inicialmente a gente faz exercícios apenas com o peso do corpo, 30 segundos de execução,
30 segundos de descanso. 30 segundos de execução, 30 segundos de descanso. Esse treino ele é conhecido como HIIT, né? Ele é um treino intervalado de alta intensidade. Uma das características desse treino é ele ser executado por pouco tempo e ter um alto gasto calórico e acelerar o metabolismo. Isso quer dizer que depois que você termina o treino, o seu corpo ele ainda fica acelerado e fica queimando calorias, tá? Então as 2 primeiras semanas é um treino mais tranquilo, de 30 segundos de execução e 30 segundos de descanso. A partir da terceira semana, ele começa a dificultar um pouco. Ele começa o exercício um pouco mais difícil, um modelo um pouco mais avançado dos mesmos exercícios que foram feitos anteriores. E depois, na quarta semana, a gente evolui um pouco no tempo. 40 segundos de execução e aí 20 segundos de descanso. A gente fecha aí os 30 dias. Para quem já treina, o que eu coloquei ali é uma sugestão de treino, porque se você já tem um treino e já tem um acompanhamento, por exemplo, o pessoal que já treina, já está na academia, já tem um estilo de treino, o que eu aconselho fazer? Continue fazendo esse seu treino, só que você pegue esse exercício da parte aeróbica, lá no treino 1, sem equipamentos, e aí você faça ele como exercício aeróbico no seu dia de cardio, no dia que você não conseguir ir para a academia e nos finais de semana, tá? Porque eu considerei não ser interessante a pessoa que já treina ela parar uma metodologia que ela já está aplicando, e como às vezes a gente não consegue saber qual é o estágio da pessoa, então a gente só vai adaptar. Aí para a pessoa que já treina, mantém o treino que você faz, apenas substitui a parte de cardio nos dias que você não for na academia, finais de semana, e no dia do cardio você usa a sequência de treino lá no treino 1, tá? Esse treino ele dura em média 20 minutos, o final ali passa um pouquinho, dá uns 25, 27 minutos, mas as fases iniciantes ali dá em torno de 15, 18 minutos, então é um treino que você consegue fazer e não vai ficar muito tempo na academia e vai dar um resultado bem bacana. E aí junto com a parte da André, depois que ela vai fazer da parte de termogênese também, que é a queima de caloria, que o foco desse treino é queima de calorias rápidas e aumentar o metabolismo. Então a gente tem um duplo processo de queima de calorias, tá? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do treino, pode colocar aí no chat. Da minha parte, Andréia, inicialmente era isso. Pessoal, quem quiser participar, pode participar pelo chat ou pode abrir o microfone aí, pode perguntar, tá? Não tem problema, como ficar melhor para vocês. Microfone, câmera. Boa noite, Renato e Andréia. É o seguinte, Boa o chá noite. detox verde, ele pode ser coado quando a gente faz? Ele pode ser coado, vai fazer o mesmo benefício? Vamos lá, peraí Porque que eu vou te falar. Não, se você não conseguir tomar, você pode coar, tá? Não tem problema. Mas o ideal é que você não coe ele. Você toma ele com os fiapinhos que vão ficar ali, né? Por quê? Aqueles fiapinhos são ricos em fibra. Então, a fibra, ela vai te ajudar a ir no banheiro e te dar saciedade também. Então, o ideal é não... Eu não consigo compartilhar. O ideal é não coar, mas se você não conseguir tomar coado, então você pode tomar, não coado, você pode coar, não tem problema nenhum. O importante é você tomar. E qual é o horário ideal para se tomar o de desinchar ali, que é o detox verde, né? Eu tomo uma vez, duas ou só uma vez ao dia? Você pode tomar uma vez ao dia, porque tem o shot, tem os chás, né? Tem o suco verde, os sucos, né? São vários, são 5. Então você pode escolher um daqueles e tomar. Eu dei 5 opções de suco, né? Um energizante, um detox. Aí vamos supor, você não gosta de um daqueles.
Você pode tomar os que você gosta, você pode tomar e repetir eles, não tem problema. E tomar o detox verde com aquele outro termogênico no mesmo dia também pode? Pode, não tem problema não. Sim, tá ótimo. Eu sempre gosto de iniciar qualquer tipo de dieta com o paciente, sempre fazendo um processo de detox, de desinflamação. Então, aqui eu deixei para vocês alguns dos sintomas de quem está com inflamação, que é distensão abdominal, você come, fica logo com a barriga inchada, mesmo que você coma pouco, você fica com essa distensão. Quem tem prisão de ventre, não consegue ir no banheiro todos os dias, é um processo inflamatório, é sintomas de inflamação. Gases em excesso, às vezes você não come nenhum alimento que fermente, mas você tem muitos gases. É por quê? Porque você faz essa fermentação dentro do seu intestino, e isso gera gases. Os gases, né, com odor ruim, isso também é um sinal de que você está inflamado. Excesso de celulite, retenção de líquidos, gordura localizada, dificuldade para emagrecer, cansaço ao acordar. Às vezes a gente dorme super bem e acorda cansado. Então, pode ser inflamação, tá? Falta de energia, você não tem energia para praticar um exercício físico, você não tem energia para levar seu filho para fazer uma atividade, você não tem energia para fazer as coisas. Ansiedade, ter muita alteração de humor também pode ser um processo de inflamação. Vício em carboidrato, com certeza é inflamação, baixa libido e suor com mau cheiro. Esses são alguns dos sintomas que a gente consegue detectar que o paciente está com um processo inflamatório, com uma disbiose ou leve ou mais pesada, e a gente precisa primeiro tratar esse intestino, tratar essa inflamação, para que depois o corpo consiga responder para um emagrecimento, para um ganho de massa. Tá? Então, aqui a gente está falando muito do básico, tá, pessoal? Não estou falando nada fora do normal. Hoje eu mandei uma aula sobre o jejum, que Já está ali a gente... disponível na plataforma, com as duas Tá. receitas logo abaixo. Tá. Ali a gente fala um pouquinho do jejum fisiológico. Então, eu já peço aqui que vocês que estão no grupo já comecem a praticar o jejum fisiológico a partir de hoje, de amanhã, né? O jejum fisiológico, ele é quando você janta às 8 da noite, você vai tomar o seu café às 8 da manhã do dia seguinte. Você deu 12 horas para o seu organismo conseguir digerir aquela janta e trabalhar a nosso favor. Quando a gente está dormindo, o fígado ele tem a função, né, de fazer um processo de eliminação de toxinas, tá? Eliminando ali pesticidas que a gente come quando a gente se alimenta, medicamentos que a gente toma, então fica muita coisa ali no nosso fígado, a comida que a gente come, nem tudo a gente absorve. Então, fica muito resto de toxinas do dia. E o nosso fígado ele precisa fazer esse processo de detoxificação, de eliminação. Mas se você jantou às 10 da noite, você deitou para dormir, você não vai, o seu fígado ele não vai ter aquele tempo, porque vai demorar 4 horas para digerir, e aí ele precisa estar limpo por um tempo para começar a fazer o processo de detoxificação. Então, você não vai ter tempo hábil para fazer. E quando a gente faz isso por um longo período, o que acontece? A gente fica inflamado, porque o fígado ele não faz o processo de detox e a gente vai acumulando aquelas toxinas, tá? Então, é importante a gente fazer o jejum fisiológico, que são 12 horas sem alimentação. Ah, Andréia, mas eu acordo super com fome, querendo comer alguma coisa. Toma um cafezinho com adoçante, se você não consegue ainda tomar sem açúcar. Toma um chá, né? Tenta fazer essa refeição ou tomar esse suco, né? O suco verde, o suco detox, no horário ali para que você faça as 12 horas de jejum. Ah, eu ainda não consigo.
Tenta fazer 11, tenta fazer 10, faz o que você conseguir, tá? O melhor que você pode nas condições que você tem. Eu sempre digo que é melhor a gente fazer alguma coisa do que não fazer nada, tá? Então eu quero que vocês entendam o método, porquê disso, para que vocês comecem a aplicar. Aí, vamos lá. Eu não sei, ter horários faz com que o seu metabolismo identifique a rotina, dia e noite, hora de comer, hora de acordar, hora de dormir. Então, assim, é importante a gente ter horário para dormir, ter horário para comer, tudo isso. E não é fácil, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que é fácil ou que a gente vai conseguir fazer tudo isso de um dia para o outro. Não. Mas é a constância. Um exemplo. Eu estou sem correr há quase um mês. Todo dia eu abro o bloco de notas e eu boto a minha rotina do dia seguinte, para eu ver o que eu tenho para fazer e o que eu vou conseguir executar naquele dia. E todo dia eu escrevo lá, corrida, correr. E tem uma semana que tem o corrida lá, eu dou check em tudo e não dou check no correr. Eu não estou conseguindo praticar. Não é fácil quando a gente perde a rotina de fazer ou quando a gente não tem a rotina, realmente é difícil, mas não é impossível. E a gente está tentando fazer uma coisa aqui para melhorar, para o nosso bem. Então a gente tem que tentar, tentativa, erro e acerto. Uma hora vai dar certo. E aí, quando você consegue começar a fazer e entra na sua rotina, vira constância. Então é ideal que a gente sempre acorde num horário, que a gente sempre tente dormir no mesmo horário, que a gente faça a refeição perto daquele horário, porque daqui a pouco o nosso organismo ele já vai avisar que é a hora daquilo, ele não precisa mais do relógio, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre digo, acordar cedo, tá? Tem gente que fala assim, mas eu durmo 8 horas, eu durmo o suficiente, porque eu durmo meia-noite e depois eu acordo às 8. Não tá bom? Não é o ideal, tá? Porque quanto mais próximo do natural a gente tiver, quanto mais próximo da natureza a gente tiver, mais correto nós estamos. Um exemplo, que horas que anoitece? Não é 6h30, 7 horas, por ali, 5h30? Esse é o horário que antigamente as pessoas iam dormir. A gente sabe que hoje a gente não consegue mais essa rotina. Mas o quanto mais cedo você conseguir dormir, melhor. Por quê? Durante o sono, a gente produz alguns hormônios que são importantes, mas a gente produz esses hormônios em horários determinados, em profundidades de sono, tá? Então, se eu vou dormir meia-noite, a hora que eu produzo geralmente o GH, um exemplo, que é um hormônio que queima gordura e faz a manutenção da massa magra entre 2 horas da manhã, tá? Mas eu tenho que estar num sono profundo para produzir o GH. Então, se eu for dormir meia-noite, provavelmente às 2 da manhã eu não estarei em sono profundo. Eu vou estar em sono profundo às 4, mais ou menos, da manhã. E aí o seu tempo de produção do GH é muito pequeno. Por isso que eu não sei se vocês já ouviram falar que a criança precisa dormir cedo, que a criança precisa dormir muito. Por que a criança dorme muito? Porque ela produz o GH, que é o hormônio do crescimento, para o crescimento. Então, é sobre isso. Outra coisa é do acordar cedo. Então, durma cedo para que você acorde cedo também. Aqui eu digo, né, que a gente produz alguns hormônios importantes durante o sono e quando a gente acorda. Raspar a língua, pessoal, é uma coisa muito, muito, muito importante. Talvez uma das mais importantes aqui. Na faculdade, eu não aprendi, né, como nutricionista, que a gente tinha que raspar a língua. Isso eu fui aprender na medicina ayurvédica, depois que eu estudei muito tempo sobre isso. Quando a gente dorme, o nosso fígado ele faz um processo de eliminação de toxinas. Por onde saem essas toxinas? Pela urina, tanto que a gente acorda com vontade de urinar, e aquela primeira urina, geralmente é que a gente faz exames, né, para detectar alguma coisa, porque aquela urina ela está cheia de bactéria,
de toxinas, o que foi eliminado durante a noite, suor, né? A gente sua à noite, então isso também é uma eliminação de toxinas, e na língua. Então, raspar a língua é muito importante. Quando a gente não raspa a língua, a gente toma água, né? Quando acorda, você está colocando para dentro todas aquelas bactérias novamente. Seu fígado teve um super trabalho e aí a gente coloca para dentro de novo, tá? Então é importante raspar a língua. Ah, eu não tenho raspador, Andréia. Pega uma colher. Enquanto você não comprar o seu raspador, eu até tenho um cupom de desconto do raspador, mas eu acho que no Mercado Livre vocês encontram mais barato. Faz com a colher. Pega a colher, vai lá e raspa a língua, tira toda aquela saburra, que tudo aquilo ali é toxina, tá? Aí você tirou, você escovou o seu dente, vai para o shot, vai para o suco. Ah, mas eu faço com a escova de dente. Não sai, tá? Só espalha. Tem que ser com o raspador ou com uma colher. Pode passar, Renata. Aqui é sobre essa burra, né? Da eliminação das bactérias. Aí você acordou, você pode beber um copo de água natural, ou um copo de água morna com limão, ou um chá, ou suco, ou shots, que eu também deixei lá, tá? A sua escolha. Ah, eu vou tomar um copo de água, depois eu vou tomar um suco e o shot. Pode tomar, não tem problema nenhum, tá? Mas sempre tome um copo de água assim que você acordou, porque a gente fica aquele período dormindo e a gente desidrata. Nosso cérebro, nosso corpo precisa muito de água. Então, na hora do sono, a gente acaba desidratando. Então, o ideal é que acordou, raspou a língua, tomou um copo de água. Aí depois você toma o seu shot e o seu suco. Pode passar, Renato. Aqui é o chá, tá? Que eu deixei para vocês. O chá, o shot, pode tomar os dois, não tem problema. Pode passar. Aqui são opções de shot matinal. Se você tomar algum desses shots e você sentir dor no estômago, na boca do estômago, não tome, tá? Geralmente o que dá essa dorzinha é o limão. O vinagre, eu não sei se eu botei algum com vinagre aqui, eu acho que não. É só limão mesmo. Então, o vinagre e o limão podem dar essa dorzinha no estômago. Então, se você sentir, não toma o shot. Toma só o suco e a água. Posso passar? Pode. Aqui eu falo sempre da gratidão, né, gente? É importante a gente ver o quanto que a gente é beneficiado por Deus pela vida. Como você estava 5 anos atrás e como você está hoje. Né? Então, é muito importante a gente trazer essa realidade sempre para dentro de nós. Quando a gente tem um pensamento positivo, quando a gente fala, eu vou conseguir, vai dar certo, esse é o meu propósito, eu quero. Quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, geralmente a gente consegue fazer. Então, eu sempre falo que a gratidão é uma aliada ao emagrecimento, né? Se hoje você está acima do peso, é porque você abriu mão de você por alguma coisa. Você precisou abrir mão do cuidado que você tinha com você, ou você precisou trabalhar demais, ou você precisou cuidar de filho, ou você precisou cuidar de alguém da família, ou você se dedicou a outra coisa que não foi a você, tá? E isso já é maravilhoso, você se doar para o outro. Então, agora é o momento de cuidar de você, de voltar a atenção para você e ser grato por tudo que você já conquistou nessa vida, por tudo que a gente já tem nessa vida, né? Então, eu uso muito esse termo da gratidão, tá? É muito importante a gente ser grato até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente aprende. É um aprendizado, para que a gente não erre de novo. E tudo que acontece de ruim tem um porquê que aconteceu aquilo. A gente leva como lição na vida. Então, é sempre bom a gente pensar sempre positivo e com gratidão, que isso ajuda sempre tudo, abre portas para tudo. Pode passar, Renato. Uhum. E aí a rotina é noturna, né? Tem uma rotina do sono, pessoal, porque assim, é muito importante. A gente falou da rotina do dia, mas como é que a gente vai ter esse dia perfeito do planejamento, de acordar cedo, de raspar a língua, de fazer o treino do HIIT, ou de correr, de treinar? Se a gente não tiver uma boa noite de sono,
a gente não consegue executar. Então, mais importante que a rotina diária é a rotina noturna. É preparar uma noite de sono, né? Nem sempre é possível, nem sempre dá. André, eu não vou conseguir fazer isso agora. Tira um dia da semana para fazer assim. Ah, eu consegui durante 10 dias, uma vez na semana. Aumenta a sua meta, vou fazer 2 vezes na semana. É, entre 7 e 8 horas, já começar a diminuir o barulho da sua casa, a agitação da sua casa. Isso vem, né, geralmente de nós mulheres, mas tem homens aqui também, né, que estão escutando. Então, assim, começa a diminuir o barulho da sua casa, começa a diminuir televisão, né, na residência, que isso vai melhorando, vai ativando aí o seu organismo a entender que é noite, né? A produção aí de melatonina é um hormônio importante, ele começa ali a chegar entre 8 horas da noite. Então, quanto mais você estimular que esse hormônio esteja presente, né, mais cedo você vai conseguir dormir e aí colocar sua rotina em dia. Fazer sempre um jantar mais leve, né, que você consiga digerir ali entre 2, 3 horas para que o seu fígado trabalhe a seu favor. Então, deitar na cama 1 hora antes da hora que você quer dormir, se preparar para o sono, ou ler um livro, ou conversar um pouco com seu parceiro, né, tomar um chazinho quente para poder estimular o seu corpo já começar a entender que é hora de dormir e você se dá esse autocuidado, tomar um banho quente também ajuda, né, o corpo a relaxar e a criar aí um ambiente propício para melatonina, para uma boa noite de sono, para que você tenha aí aquele sono, aquele estágio do sono, que é o sono profundo, onde a gente produz hormônios muito importantes para o emagrecimento, tá? Leptina, grelina, GH, são hormônios que são produzidos também durante o sono. Então é muito importante que a gente tenha uma noite boa de sono. Uhum. Aí aqui a rotina já do que eu falei. E agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida. Pessoal, muito importante é que, como a Andrea falou ali, reforçando, é que nem sempre a gente vai conseguir fazer. Então é a frase do Mário Sérgio Cortella que ela falou, é fazer o que conseguir nas condições que a gente tem, né? Então não sempre esperar o cenário ideal, que do cenário ideal dificilmente ele aparece. Então a gente tem que se adaptando aos poucos, uma vez por semana, 2 vezes na semana e assim por diante. Vamos interagir, porque o que eu digo também é que o ambiente, né, Transforma, ele né? acaba influenciando. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente anda com pessoas que treinam, que fazem dieta, que têm uma qualidade de vida, que pensam na saúde, na longevidade, no bem-estar, a gente acaba se tornando como elas. Então, vamos interagir, né, que aí influencia. Uhum. Pessoal, até conversei com a Andrea ali pra, tipo assim, tinha dúvida, posso perguntar lá no grupo ou deixo pra live? Eu assim, não, essa a princípio deixa pra live, pra gente até ter uma interação maior, mas qualquer dúvida, como a Andrea falou, se for alguma coisa emergencial, assim que possível a gente responde, tá? Então não tem problema, tá? Vamos pegar firme aí pra gente alcançar nossos objetivos. Parabéns aí pro pessoal que participou ao vivo, parabéns pro pessoal que entrou no programa ali, acho que caíram e não conseguiram conectar novamente, tá? Mas já vou avisar lá no grupo que acho que foi esse o problema, certo? E a gente se encontra na próxima semana, então. Se vocês tiverem dúvidas, vão Terça, anotando aí, vão perguntando no grupo ou na... Aí a gente só vê depois, a gente define, André, se a gente faz na terça ou um outro dia, tá? Aí a gente avisa lá. tá bem? Gente, Tá bem. obrigado pela participação, obrigado pela confiança, uma ótima semana. Sigam os treinos, sigam a dieta, sigam o foco, que tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Falar mais alguma coisa, André? Só um tchauzinho? Não, só isso. Tchau, boa noite, Valeu, gente. pessoal. Tchau, até mais.